Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Ó, já quero começar aqui fazendo um convite para cada um de vocês para hoje, às 11h59 da noite, a gente fazer uma corrente de oração da boa mesmo, para que o Estevão saia do Brasil junto com o Abel. Que o Abel vá na mala do Estevão, sei lá, de alguma forma o Abel saia do Palmeiras. Porque não dá mais não, gente. Palmeiras classificado, vence o Ceará, vence bem. Vence muito bem, com a estrela do Estevão brilhando numa das partidas onde é notória a sensação de despedida que ele já tá tendo, né? Já tá se despedindo da torcida. E hoje de uma apresentação de gala do Estevão. O moleque tem estrela, o moleque tem um faro do gol, por mais que ainda erre algumas decisões, principalmente em pênalti, mas o moleque vai e faz, chama a responsabilidade, faz uma fumaça. E o Abel, cara, o Abel... Quem lembra no começo do ano o pessoal pedindo a cabeça do Abel? Falando, esse Palmeiras não tá jogando nada. E de repente o cara é simplesmente a melhor campanha invicto na Libertadores. É o líder do Campeonato Brasileiro e vence classificado para as oitavas de final, vencendo muito bem um adversário fortíssimo que é o Ceará, que para mim o Palmeiras pegou o adversário mais forte, né, da Série A ali, o Ceará. Fora que o Ceará estava numa fase boa, está vivendo uma fase muito boa também, não é lá essa draga. Jogaram muito bem o primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 1-0 ali apertadinho, e hoje o Palmeiras soube, no melhor estilo, Abel Ferreira conduziu, cozinhou o jogo quando tinha que cozinhar, cozinhou o adversário, cansou, sabe, foi aquela luta de boxe, foi administrando, foi deixando com que o adversário perdesse um pouquinho o gás para depois dar o fatality, dar o golpe final e botar o Palmeiras mais uma vez nas oitavas de final. Se inscreve no canal, deixa o like e vem com nós, bora falar um pouquinho sobre esse jogo, bem de leve mesmo. O Palmeiras já começa sentindo ali, tendo que fazer uma substituição, né? Entra o Mike e sai o Felipe Anderson aos 12 minutos, logo ali no início do primeiro tempo, já no início de jogo. Então, geralmente, quando acontece essas substituições assim, às vezes o time ele reage de alguma maneira diferente, né? Porque foi treinado, foi passado o modo de jogar com aqueles 11 iniciais, e perder de repente por uma lesão ou por qualquer outra coisa um jogador logo no início do primeiro tempo é ruim demais, acaba mexendo, mudando demais às vezes a estratégia do time que foi planejada logo aos 10 minutos, aos 11, 12 minutos do primeiro tempo, sabe, no primeiro quarto ali do primeiro tempo. Então isso atrapalha a estratégia de jogo, mas o Palmeiras é um time muito bem equilibrado, um elenco que já se conhece há muito tempo, tem um treinador, tem uma comissão técnica longeva já no campeonato, mais de 5 anos ali na direção deste clube. Então, cara, se tem uma coisa que está tudo sob controle, é o elenco, é o time, é o esquema tático na mão do Abel. Isso daí, sem dúvida nenhuma, o Abel tem tudo sob controle ali. Então ele faz ali as mexidas deles como de costume, coloca um homem de confiança dele que é o Mike, assim como é o Marcos Rocha, assim como é o Piquerez, assim como é o Rafael Veiga. Ele tem homens ali de confiança que ele sabe que pode render, e tudo que ele pedir os caras vão fazer e vão conseguir reproduzir, às vezes bem, às vezes mal, mas reproduzem aquilo que ele quer. Por isso que ele não é um cara que contrata muito. Você pode ver que ele faz contratações pontuais, que é às vezes uma das causas, um dos motivos de às vezes da bronca, né, da torcida com ele, que é essa contratação. Às vezes tem o dinheiro, mas é essa pão-durice dele, entre aspas, é o jeito dele de conduzir, controlar um elenco ali e contratar somente quem ele acha que vai ser necessário ali no clube, e ele vai conseguir às vezes manter as rédeas sem perder o controle. E a Leila confia completamente nele, o Barros, toda a direção do clube, e não à toa, né? O cara fez por onde, fez por merecer, é o melhor técnico da história do clube, vencedor, multicampeão, e tá sempre extraindo o máximo desses jogadores, cara. Por isso que ele tem que sair do Brasil. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer pelo Palmeiras. Ele não tem mais o que fazer aqui. Já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Paulistão, já ganhou Libertadores, já ganhou Brasileirão, já ganhou Brasileirão chegando vindo de uma desvantagem, já ganhou Brasileirão dominando, já ganhou Copa do Brasil logo na estreia. Cara, o cara já fez de tudo, já revelou 2 craques, Estevão e Hendrick. Então deixa pra lá, irmão. Você já zerou já o Brasil. Vaza daqui, vai explorar outros ares, vai para outro lugar.
E, cara, não tem como. O Abel tem a personalidade dele forte. Às vezes a gente não gosta dele na beira do campo. Se excede mais, um pouco, mas, cara, é um mal necessário nesse Brasil para talvez os clubes prestarem atenção e fazerem contratações de técnicos boas e manter. Segurar, porque o Abel já teve momentos ali difíceis ali, mas os cara falou, não, bancaram ele, falou, não, ele vai ficar aí, porque a gente sabe que ele pode render e também trouxeram alguns jogadores pra ele. Falou, pô, ó, a gente trouxe aí, a gente confia que você vai fazer, então vai lá e faz. Ele pega e dá o retorno, e não à toa. O Palmeiras está aí mais uma vez bem, cara. Eu não sei vocês, mas eu estou muito, mas muito curioso pra saber o que ele vai fazer depois do Super Mundial, quando o Estevão não estiver mais aqui. Quando o Estevão já estiver na Europa, no Chelsea, como que ele vai mexer nesse Palmeiras? Que ele vai arranjar uma solução, ele vai. Mas a qual custo? Quanto tempo isso vai ser? Quem será? Felipe Anderson, ele vai fazer alguma mudança com o Paulinho? Vai trazer o Veiga novamente? Entendeu? Alguma coisa ele vai fazer e pode ter certeza que vai dar certo. Vai dar certo, porque esse cara, não à toa, ele tem um pacto ali. Ele é o fiador, né, desse pacto. Existe um pacto entre o Palmeiras e o Capiroto, e o Abel é o fiador ali. Então, por isso que eu falo, se o Abel sair, acaba esse pacto, porque ele é o fiador. Ele é aquele cara que faz ali a conexão entre os dois lados, né? Ai, 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 Palmeiras, Palmeiras. Muito bem, cara. Igual eu falei, cozinharam o primeiro tempo. Já vieram com uma vantagem, então não tinha motivo nenhum do Palmeiras acelerar o jogo, fazer aquela correria. Eles fizeram o jogo perfeito no primeiro tempo. As finalizações que aconteceram ali do Ceará foi sempre, às vezes, a maioria de fora da área, nenhuma no gol. O Ceará não teve nenhuma finalização no gol, e a única que teve no finalzinho do primeiro tempo foi um impedimento bem ajustado ali do Pedro Henrique, que ele acaba driblando o Everton e fazendo gol, mas impedido porque estava na última linha ali, na hora que ele vai fazer o facão, bem ajustado. O VAR foi e confirmou, a assistente no campo já tinha marcado impedimento, e o VAR só confirmou este impedimento e foi pro primeiro tempo ali, 0-0. Um primeiro tempo, igual eu falei, cozinhado, cozido, meio amarrado. Mas não foi cozido daquela forma com cera ou com falta. Foi bem jogado, um jogo bem jogado. As duas equipes tiveram uma porcentagem de posse de bola praticamente igual, 50-50 ali. Então, as duas trocaram bastante. Não, o Palmeiras teve um pouquinho mais, né? Mas ali foi um equilíbrio, não foi tão grande assim, um número exorberante, né? O Palmeiras dominou tanto, mas o Palmeiras soube cozinhar, igual isso que eu falo, cozinhar, foi cozinhando muito bem o adversário, e no segundo tempo foi aquela correria. Chances criadas pelo lado do Ceará, mas o Ceará não conseguia definir, não concluía, não sabia dar o último passe muito bem, não tinha aquele passe açucarado para um Pedro Raul que está vivendo uma fase muito boa, ou para o próprio Galeano conseguir fazer levar em profundidade, fazer um cruzamento. Não conseguiram definir, e ali tem o Estevão. Aí entra a categoria, entra a individualidade, entra a técnica, habilidade, qualidade do extra classe, porque o Estevão é um extra classe do futebol. Quer você queira ou não, só porque ele é do Palmeiras, mas ele é um extra classe do futebol. Ele é muito bom, um moleque muito esforçado, um moleque de uma personalidade muito grande. A gente já viu isso no final do ano passado, quando ele assumiu a responsabilidade, colocou ali a personalidade dele em campo para assumir ali a responsa e puxar o Palmeiras para que talvez disputasse o Campeonato Brasileiro até as últimas fases ali, até as últimas rodadas, e ele foi muito bem ali, foi o protagonista daquela reta final, daquele Brasileirão, foi mais uma vez o protagonista neste Campeonato Paulista, está sendo um dos protagonistas na Copa Libertadores, e mais uma vez hoje na Copa do Brasil ele decidiu, cara. Ele sofre o pênalti, faz uma jogada ali, ele sofre o pênalti, por sinal, muito bem marcado. A princípio parecia que não, mas depois, na hora de ver o VAR ali, tem um toque no pé de apoio, no pé direito do Estevão, que caracteriza ali uma entrada ali errada ali do Dieguinho, e é marcado o pênalti. Ele mesmo assume a responsabilidade, pega, cobra. O Fernando Miguel defende, mas no rebote ele vai e conclui. Cara, e 2 minutos depois, numa jogada individual espetacular, estilo Estevão, ele já estava lá do lado esquerdo, pedalou, cortou para fora e chutou de canhotinha sem chance nenhuma.
para o Fernando Miguel, 2-0. Ele aproveitou que o Ceará sentiu o primeiro gol e foi para cima, 2-0. E no finalzinho ali, o Flaco Lopes vai, antes de terminar o tempo regular e entrar o tempo ali, os acréscimos, o Flaco Lopes vai e faz 3-0 para de vez nocautear o Ceará, sem chance, Palmeiras classificado para a próxima fase. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam desse jogo. Para mim, o Palmeiras fez um jogo completamente perfeito, não sofreu, não teve nenhum momento assim ameaçado a sua classificação. A todo momento dava para perceber que se o Ceará não aproveitasse as oportunidades, iria custar caro, e foi isso. Quem não faz, leva. O Ceará não fez, não aproveitou, sofreu 3-0 no lombo e volta para casa desclassificado. Tamo junto e é nóis, valeu?